Boa noite, igreja. Que Deus abençoe suas vidas, amém? Quantos acreditam que Deus é bom? Você sabia que você é bem-aventurado? Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que habitam na casa do Senhor e louvar-te-ão, continuamente se louvarão. Os filhos de Coré falaram: eu prefiro um dia na casa do Senhor que 1000 fora de eles. Olha aí, eles falaram: eu prefiro habitar na porta da casa de Deus que habitar nas tendas dos impíos. Você e eu somos bem-aventurados porque hoje estamos aqui louvando o nome do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Aleluia. Você que está em casa também pode abrir sua Bíblia, seu celular, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Pode sentar? Hoje tenho obedecido o que Deus colocou em meu coração faz dias atrás. A mensagem de hoje é uma mensagem totalmente diferente ao que vocês têm escutado esta sexta-feira retrasada. Eu quero pregar subordinado ao tema, ou debaixo do tema, a importância de nos congregar. Ou precisamos nos congregar. E nós acabamos de ler um dos versículos mais conhecidos enquanto a nos exortar, a nos motivar para nós congregar. Mas para compreender um pouco o que nós acabamos de ler, é preciso observar o contexto histórico do povo hebreu. Hebreus, ou o livro dos Hebreus, ele foi escrito 70 anos depois de Cristo, ou aproximadamente 70 anos depois de Cristo. Alguns estudiosos, eles dizem que foi escrito entre o ano 60 até o ano 68. Não se conhece quem escreveu o livro dos Hebreus. Alguns fazem afirmações e diz que foi o apóstolo Paulo. Outros dizem que foi Silas. Outros falam que foi Bernabé, Lucas, Priscila, Aquilas. E outros dizem que foi Clemente de Roma.
mas o autor preferiu ficar anônimo, porque não tem com certeza uma clara afirmação de quem escreveu, mas de algo eu estou muito seguro. Eu tenho uma seguridade absoluta que este livro foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele está nas Sagradas Escrituras para nos edificar. O livro de Hebreus, ele foi escrito num contexto onde tinham judeus que se tinham convertido ao cristianismo, tinham aceitado a Jesus Cristo como o único salvador da sua vida. Eles saíram da religião judaica para se tornar cristão, evangélico, seguidor de Jesus. E nesse contexto se levanta uma persecução em contra daqueles judeus que estavam seguindo Jesus. Muitos judeus escutaram o evangelho e abriram seu coração para aceitar Jesus como o único salvador de sua vida. Mas enquanto uns aceitavam Jesus, caminhavam, faziam coisas que agradassem a Jesus, se levantaram outros judeus para perseguir a estes judeus cristãos. E é nesse contexto onde Hebreus se escreve. Os judeus cristãos, eles eram ameaçados de morte. Os judeus da religião judaica começaram a pegar todas as propriedades daqueles judeus cristãos. Inclusive, muitos fugiram e perderam seu trabalho, seu emprego, por causa de Jesus. A Bíblia e a história diz que tinha um imperador que mandou expulsar aos judeus que fossem cristãos. E aqueles judeus, por medo de perder sua casa, seu carro, quizás sua casa, suas propriedades, seu emprego, eles começaram a pensar em desistir do caminho de Jesus, do caminho de Deus. Eles começaram a pensar, a retroceder, a voltar às práticas judaicas. E ali o escritor começa a falar de si. O êxtase, o análise, o resumo do hebreu era: Deus ou Jesus Cristo é maior que todos. É por isso que você observa Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 2, Jesus sendo maior que os anjos, porque alguns estavam sendo obrigados a adorar anjos. Hebreus capítulo 3, 4, 5, você vai ver a Jesus superior a Moisés. Jesus era superior a todos. Estava escrevendo o autor dos Hebreus para motivar aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas a não desistir da obra de Deus, dos caminhos de Jesus. E é ali onde nós chegamos até o capítulo 10.
E no capítulo 10, no versículo 23, diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Amados, a palavra retenhamos tem a ver com o verbo de reter, que quer dizer assegurar, não abrir mão. Ele está dizendo: retém firme, não se deixe avalar, não se deixe enganar. Retenha firme aquela confissão que você fez quando aceitou Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida, reconhecendo que Ele é o Senhor de senhores. O escritor está dizendo: você não se deixe abalar, não abra mão de aquilo que você acreditou, que Jesus é maior que todos e melhor que todos, que somente em Jesus há poder. O escritor está dizendo: não abra mão, seja firme, não se deixe mover, tenha firmeza. Que a crença que você tem seja firme. Aquilo que você crê em Deus seja algo estável na sua vida. Não se deixe abalar, movimentar, persuadir por as persecuções que vêm. Enquanto você se batizou nas águas, você falou assim: eu morro, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: mantenha a certeza, a firmeza, que Jesus é maior, é poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Não se deixe convencer pelas persecuções que há. Ali, ele continua dizendo, em essa confissão da nossa esperança. Nossa esperança é Jesus de Nazaré. Nossa esperança está em Ele. Somente em Jesus está nossa esperança. O que é esperança? Confiança. Sua confiança está em Jesus de Nazaré. E aí ele diz: porque fiel é o que prometeu. Porque Ele é fiel. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Não desista. Não abra mão de sua fé em Jesus de Nazaré. Não desista. Acredite, porque Ele é fiel. Se Ele falou que ia fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele ia fazer algo extraordinário na sua vida, acredite, Ele vai cumprir. Não abra mão. Não se deixe convencer pelo sistema, pelas persecuções, pelas tribulações, que vem e diz para você: teu Deus não é maior. Mas Hebreus me ensina que Deus é maior que anjo, superior que anjo, superior que Moisés, superior que Abraão, superior que Melquisedeque. Ele é superior a tudo. Ele é soberano. Não há ninguém como Ele. Ele é maior. Ele é maior que aquela persecução. Ele é maior que aquela tribulação. Ele é maior que aquela angústia. Ele é maior que aquela adversidade. Ele é maior. Aí ele continua dizendo: e consideremos-nos
uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amados, nós entendemos por considerar que precisamos cuidar, vigiar. O escritor está dizendo: considere, cuidem uns aos outros. O escritor está dizendo: você precisa cuidar de seu irmão. E seu irmão precisa cuidar de você. Ele nos está ensinando: consideremos uns aos outros, nos cuidemos uns aos outros. E a palavra considerar e cuidar nos leva a refletir um pouco a respeito das tentações que meu irmão pode ter, as provações que meu irmão pode ter, as persecuções que meu irmão pode ter, as circunstâncias difíceis que meu irmão pode passar. Eu preciso considerar isso na vida do meu irmão. Eu preciso considerar em que circunstâncias se encontra meu irmão. ¿Para quê? Porque fazendo isso, eu também estou me cuidando e edificando em Cristo Jesus. Quando você observa o livro de Atos, você vai perceber que uns cuidavam do outro. Não tinha necessitado na congregação, porque a necessidade de meu irmão era a minha necessidade. Aí, eu preciso ter essa preocupação pela vida do meu irmão. E como eu posso saber, como eu posso perceber aqui na congregação, aqui na igreja? O inimigo, o sistema fala, o inimigo fala, não precisa. A palavra diz: é preciso. Versículo 24, precisamos considerar-nos uns aos outros para nos estimular, para nos provocar a quê? Ao amor, às práticas das boas obras, ao amor, às práticas das boas obras. Quando você observa um irmão que está triste, você observa a face do seu irmão, e você consegue observar que ele está triste, decaído, seu semblante está decaído, está pelo chão. Aí você vem com uma palavra de amor na vida do seu irmão, e seu irmão vai começar a cobrar ânimo. O amor, as práticas das boas obras. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, entanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. As pessoas que estavam sendo perseguidas, judeus que eram cristãos,
por meio da persecução, eles estavam pensando voltar ao judaísmo. E muitos deixaram de se congregar pela persecução do sistema, pelo desânimo, pelas adversidades. Muitos estavam acostumados a não se congregar. Pela persecução, pela adversidade, pela circunstância difícil. E o apóstolo Paulo, o escritor dos Hebreus, o que diz? Ele diz: não deixe de se congregar. Não deixe de se congregar. Quando você se congrega, você forma o corpo de Cristo. E eu observei e tenho observado algumas coisas nas redes sociais, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Alguém disse: eu sou igreja, eu não preciso ir ao templo. E eu comecei a ficar, puxa vida. Quando você consegue pesquisar a palavra igreja no grego, ela quer dizer eclésia, que significa congregação ou assembleia. E o apóstolo Paulo ensina aos coríntios que como um corpo tem muito membro, e cada membro forma um corpo, assim também somos nós em Cristo. Escutem, amados que estamos aqui, você que está do outro lado ali na tela assistindo, nós sozinhos não somos igreja. Igreja é na coletividade. É por isso que nós precisamos nos congregar para formar a igreja de Cristo. E uma pessoa que não se congrega, ela é um membro fora do corpo. E um membro fora do corpo, cientificamente, naturalmente, quando um membro está desligado do corpo, enquanto passar algumas horas, o membro morre. Algo assim também acontece em nossa vida espiritual. Quando eu deixo de me congregar pela persecução, pela tribulação, pela angústia, pela adversidade, pela doença, quando eu deixo de me congregar, quando eu acostumo a não congregar-me, eu estou me tornando um membro fora do corpo. E quando eu passo muito tempo sem me congregar, eu como membro posso morrer. Eu quero chamar você. Nós precisamos nos congregar. Para quê? Para nos edificar uns aos outros. Para quê? Para louvar o nome do Senhor. Aí alguém diz, eu sei, amado, que uma bênção culto online, tem muitas pessoas que não conseguem vir, mas tem muitas pessoas que deixaram de chegar até aqui. E diz, não, eu assisto pela internet, é bom, mas só que há algo que você não vai encontrar, não vai achar assistindo online. Isso se chama a presenciabilidade. O que é isso, pregador? Isso é atenção única, absoluta para adorar a Deus.
Porque muitas pessoas, enquanto estão assistindo, estão abrindo o WhatsApp, estão fazendo comida, estão limpando a casa e não tem uma concentração única para adorar a Deus. É por isso que eu preciso me congregar, pastor. É por isso que eu preciso me congregar, irmão. É por isso que eu preciso me congregar. Para me edificar, para nos edificar uns aos outros. Porque ele diz que nós precisamos nos admoestar uns aos outros. O que é admoestar? Admoestar tem a ver com propondo, aconselhando. Está dizendo, se aconselha uns aos outros, a não deixar de se congregar. Se aconselha uns aos outros, a não deixar de assistir à congregação. Se aconselha uns aos outros, a continuar fielmente como igreja. Escute, uma pessoa sozinha não é noiva, não é igreja. Na coletividade, nós somos igreja. Você sozinho é templo. Na coletividade, igreja. Nós, na coletividade, somos igreja. Nós sozinhos somos templo. A Bíblia diz que Deus vem pela sua igreja. Uma igreja que louva Ele em tempos difíceis. Uma igreja que louva Ele em tempo de persecução. Uma igreja que louva Ele em tempo de adversidade. Uma igreja que não se deixa avaliar. Uma igreja que se mantém fiel. É coluna da verdade. Uma igreja que é guerreira. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. O que é isso, pregador? Não é que o inferno vai vir atacar a igreja, é que a igreja vai atacar o inferno. Escute algo, você e eu na coletividade somos igreja, uma igreja forte, coluna, baluarte da verdade. E Deus nos entregou como igreja autoridade. Como igreja nós temos autoridade. E eu venho motivar você, como pregador da palavra, como pregador do evangelho, a não deixar de se congregar. Você sozinho é um ponto, é um branco para o inimigo. Você, como igreja, está protegido no corpo de Cristo. É por isso que é importante, amados, lutar para nos congregar o dia que fosse preciso. Estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempo que cada dia mais a volta de Jesus Cristo está mais próxima. Aí ele diz, e mais, quando você veja que aquele dia se aproxima. Enquanto aquele dia se aproxima, a persecução é muito mais visível. Os ataques, as circunstâncias mais difíceis. Precisamos nos congregar. Precisamos lutar, cobrar ânimos para nos congregar. Porque o dia terrível está próximo. O juízo está próximo. A volta de Jesus está próxima. É por isso que nós precisamos nos congregar. Porque quando Ele venha, quando Ele volta, nos ache a todos assim, louvando Ele como igreja.
Amados, eu tenho seguido muitos jornais, notícias, e eu fico assim, preocupado, por como as pessoas têm dado pouco valor ao corpo de Cristo. Eu fico assim, triste, sabe? Crente aconselhando a outro crente a não se congregar. E eu estava assim que eu consegui entrar em uma conversação e disse para aquela pessoa: você está trabalhando? Eu estou 100% seguro que aquela pessoa me disse: estou trabalhando sim. Você vai no supermercado? Estou seguro que aquela pessoa vai me falar: eu vou ao supermercado. Você vai na feira? Eu estou seguro que pessoas vão me dizer: eu vou na feira. E quando você entra no supermercado, não, você vai ver que não se consegue andar. Quando você vai na feira, você não vai conseguir andar. Mas na igreja não. Na congregação não. Porque pessoas têm medo de perder emprego, mas não têm medo de deixar de ser membro do corpo. Pessoas têm medo de ir a um aniversário, não tem medo de ir a um aniversário, a um supermercado, porque precisa comer. Mas não tem medo, mas tem medo de ir à igreja. O único órgão que obedece todas as leis instituídas pelo governo se chama igreja. Distanciamento social, álcool, temperatura, máscara, tapa-boca. Você vai na feira, são poucas pessoas que têm tapa-boca. Ali não medem temperatura, não tem distanciamento social. O sistema tem se unido para perturbar a unidade da igreja. Porque a igreja tem esquecido da autoridade que ela tem. Eu lembro uma oportunidade, livro de Atos. Alguém foi até Paulo e falou: Paulo, não vai até ali Jerusalém, porque você vai ser morto por causa do evangelho. Paulo falou: se é de morrer por causa do evangelho, eu vou morrer, mas eu vou pregar a palavra do Senhor. Em certa oportunidade, o apóstolo falou: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Seja que vivamos, que morramos, de Cristo somos. Eu venho aqui com uma grande responsabilidade, porque Deus tem me colocado essa palavra no meu coração para te dizer: Deus colocou uma autoridade nas mãos de você e de mim como igreja. Nos unamos, nos congreguemos, que Deus fará grande coisa através de sua igreja. Nos congreguemos, nos unamos, porque aqui nós louvaremos a Deus como igreja. Escute, como igreja, não é como templo, é como igreja. Nós louvaremos a Deus como igreja. Você e eu juntos como igreja, não tem nada que possa contra a igreja de Cristo.
Fique de pé, amado. Você está aqui, você é bem-aventurado. Valorizemos a igreja do Senhor. Você é um vencedor porque você está aqui. Eu sei que muitas pessoas que estão em casa, por causa de alguma doença, não conseguiram chegar. Mas também eu sei que muitas pessoas optaram por ficar em casa. Estou motivando aqui a você que me está escutando a nos congregar. Eu estou cumprindo aqui o que diz Hebreu, exortando-os, motivando, considerando-os uns aos outros. Porque o tempo da volta de Jesus está próximo, pastor Dioclésio. Está próximo. Precisamos vigiar. Precisamos considerar a palavra em Hebreus capítulo 10. Dê valor ao corpo de Cristo. Não morra desligado do corpo. Vem, se une como igreja, nos unamos como igreja. Ei. Quando eu começo a ler comentários, pessoas, isso entristece meu coração. Senhor, o que está acontecendo? Eu trabalho na rua, eu vejo tudo normal, tudo tranquilo. Mas parecerá, pastor Dioclésio, que na igreja não. Nos esforçamos por trabalhar, nos esforçamos por estudar, nos esforçamos por ir a qualquer lugar. Mas sabe, nos esforçamos pouco para nos reunir como igreja, como corpo de Cristo. Eu estou aqui, amados, para nos despertar. Que nos unamos juntos como igreja, porque vai vir tempos difíceis. Mas eu sei que como igreja nós vamos superar todas as dificuldades. Se levantará quem se levante, mas se a igreja de Cristo se une, ai, irmão, as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Antes que o inferno venha atacar a igreja vai atacar o inferno, vai saquear o inferno. Nós temos esse poder como igreja junto. Valorizemos a igreja. Eu não estou falando de construção. Eu estou falando de nós aqui, congregação. E Deus tem abençoado com este lugar para que você e eu estemos tranquilos, louvando Ele. Feche seus olhos ali. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Orabasha. Somos corpos e assim bem ajustados, Oh, aleluia. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo Te louvamos, compromisso. Senhor. No grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se você que está aqui conhece alguém que está um pouco desanimado para se congregar, siga em sua casa, entre em contato com ele, fala: irmão, se motiva, vamos nos congregar, vamos nos unir como igreja, como corpo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 133: oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que descende sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Não tem nada mais bom que estar junto como irmão. Eu quero que você que está ali incline sua cabeça, só um minuto, está cedo, já vou terminar. E fale para Deus com toda a sinceridade, fale para Ele: Senhor, nos ajuda a nós honrar o corpo de Cristo. Fale para Ele: Senhor, me ajuda a eu poder ter força cada dia para me congregar. Amados, neste lugar está a presença do Senhor, porque sua palavra diz: onde estão dois ou três congregados em meu nome, ali está eu. Aqui não estamos dois nem três, estamos muito mais que dois e que três. Falei para Ele: Senhor, me ajuda para eu me congregar. Você que está em casa, eu tenho plena certeza que Deus falou contigo nesta noite, e que o dia domingo você vai estar neste lugar louvando a Deus conosco. Eu tenho plena certeza. Não desista. A esperança que está em Cristo Jesus. Só um minuto, levante suas mãos e adore a Jesus nesta noite. Aproveite este tempo para adorar Ele. Você que está em casa, adora Ele. Oh, aleluia. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei Oh, aleluia. que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso. Oh, sim, Senhor, sou em teu braço.
teus braços, Pai, te louvamos agora. Em teus Te adoramos, braços, Senhor. meu A glória é tua, Pai, a honra é tua. Te louvamos, Senhor. seguro estou. Te louvamos, Pai. Daquele que nunca me Oh, deixou. Seu amor perfeito Aleluia. sempre repousando em mim. Já você fez seu projeto de vida para este ano? Quizás em teu projeto de vida você tem, Senhor, me provê um emprego, um trabalho. Quizás você falou, Senhor, eu quero uma casa, quero um carro. Senhor, eu quero, meu Deus, entrar em um concurso. Quizás você fez tudo isso no seu projeto de vida. Mas ainda estamos no mês de fevereiro. E eu quero motivar você para que você, em seu projeto de vida, escreva também ali: eu vou me congregar. Eu vou lutar para me congregar. Escreva isso no seu projeto de vida. Eu vou me reunir, congregar como igreja. Eu vou louvar a Deus com meus irmãos na casa de oração. Faça isso. Faça isso como seu projeto de vida para este ano.